Muito bem. Vocês podem deixar a câmera ligada se vocês quiserem, tá? Que eu consigo visualizar vocês. Só o chatzinho mesmo que a gente vai se falando. Deixa eu só botar aqui. Ah, peraí. Para minimizar, beleza. Então, vamos lá. Essa é uma apresentação para a gente poder estar conversando sobre a detox. É uma jornada gratuita, tá? Onde eu vou entregar o protocolo detox para vocês gratuitamente, para vocês experimentarem perder, não só perder os primeiros quilos do ano aí, mas também tá eliminando o corpo de toxinas de festas, de coisas que às vezes a gente come fora de uma alimentação saudável. Tá? Então, a detox é um protocolo nutricional que não é assim, é tão simples de fazer. Né? É um dos protocolos nutricionais que, dentro de um programa nutricional completo que eu tenho, a gente faz ele depois de uma low carb, que é um outro protocolo nutricional. E por que a gente está fazendo logo no desafio gratuito a detox? Por causa justamente dessas festas, do que a gente comeu de errado. Então, assim, não é um protocolo que é simples. Muitas pessoas, por que eu não passo o cardápio logo no início do desafio? Porque se eu passar o cardápio logo de imediato, um monte de gente não vai nem experimentar fazer. E desafio é desafio, gente. Né? Desafio é você se desafiar. Desafio é você fazer coisas que você não está acostumado a fazer. Por quê? Porque todo mundo que chega para um desafio, as pessoas querem ter resultados de emagrecimento, de melhorar a saúde, né? E quando a gente tá insatisfeita com nossos resultados, se a gente continua fazendo as coisas do mesmo jeito, a gente vai ter os mesmos resultados. Se a gente quer melhorar os nossos resultados, a gente precisa fazer coisas diferentes. Então, a detox é um protocolo nutricional, baseado na ciência, porém é um protocolo que eu aplico na minha vida, na vida da minha família. Eu vou apresentar ele aqui para vocês, os fundamentos dele, para você entender o cardápio. A gente não vai entrar muito a fundo nessa apresentação aqui hoje, tá? Mas eu vou explicar aos pontos mais importantes para entender, porque quando estiver fazendo o cardápio, por exemplo, alinhado ao cardápio, a gente tem as tarefas. Então, seguir o protocolo detox não é pegar e... Sabe por quê? Porque muitas pessoas falam assim, eu não consegui fazer 100%. E o objetivo não é você fazer em uma semana tudo 100%. O objetivo é você, a cada dia, receber uma tarefa. A cada dia, você se propor a fazer a tarefa do dia. Hoje a tarefa foi beber água e ver chá. Escreve aí para mim se vocês conseguiram bater a meta de água e chá do dia. Escreve aí para mim no chat. Tá? Enquanto vocês escrevem, eu vou falando. Amanhã vai ter outra tarefa. Né? E assim, dentro dessa jornada, consegui. Parabéns, Samara. A Rosângela não respondeu ainda. Dentro dos 5 dias, se a gente colocar que vai ter, né? É uma tarefa por dia, que são tarefas que parecem simples e realmente são simples, mas que normalmente a gente não consegue fazer. E aí a gente não consegue fazer e não tem resultado. Rosângela, qual era a sua meta de água? Você conseguiu 1,5 litro. Cheguei próximo, mas vou conseguir. É isso aí, Maria. Olha, isso é muito importante. Quando a gente não tem meta, qualquer lugar serve. Quando você vai viajar e você não sabe qual é o seu destino, qualquer lugar tá bom. Só que quando a gente quer melhorar a nossa alimentação e através da nossa alimentação saudável a gente emagrecer se a gente estiver acima do peso, ó, a Rosângela botou que a meta dela era 1.800 e ela bebeu 1.500. Falta pouquinho, hein? Bebe um copo aí para poder dar tempo ainda. Estou aqui, ó, bebendo água. Então, é o primeiro dia, e eu vou explicar o porquê da água, tá? Então, por exemplo, se a sua meta é 1.800, você bateu 1.500, beleza, antes, de repente, nem contabilizava, achava que estava tomando água. Amanhã já vai ter uma meta nova, vai ter uma tarefa nova, mas a tarefa do primeiro dia ela vai até o final. Na verdade, a água é para a vida inteira, tá? Então, a gente começa pela água, porque você já tem em casa os chás só que eu mandei para vocês providenciarem.
mas a água normalmente é uma coisa que já tem em casa. Já começa a beber água e chá, porque, gente, água e chá é um dos pontos mais importantes do processo. A água é um alimento, né? Então, Maria, 1.600, Ela mas não eu tá bebendo. preciso... Oi? Tô. Peraí. Quem quer ouvir ela? Se tiver alguma coisa, deve ser boa. Não sei. Deixa eu botar vocês. Onde? Não. Pronto, botei. Então, a água é alimento, e a gente menospreza a água como alimento, e acaba que a gente... Sabia que quando você sente fome, algumas vezes pode ser sede? Se você consumir pouca água, o seu organismo vai entender que você vai achar que está com fome. E às vezes não é fome, às vezes é sede. Então, a gente precisa começar com a água, nós já começamos e amanhã a meta da água continua, tá? Antes de tudo, gente, eu preciso que vocês parem e pensem. Você gostaria de ter mais autoestima, se sentir mais bonita, mais linda? Se você gostaria de se sentir mais disposta, mais produtiva, para estudar mais, para desempenhar melhor as suas tarefas do seu trabalho? Então, o objetivo dessa reunião é entender quais são as suas dificuldades para ter uma alimentação saudável e fornecer um plano de alimentação para detox, tá? E no final dessa jornada, se você conseguir colocar tudo em prática, conseguir ter os seus resultados, aí lá no final, né, se fizer sentido para você, se fizer sentido para mim, é claro que eu vou te mostrar como que funciona o meu acompanhamento, mas desde já você vai ter tudo gratuitamente aqui. Você vai experimentar e você vai precisar aproveitar para quando terminar você dar continuidade. E lá no domingo eu vou explicar para vocês como que vocês vão evoluir da detox para low carb, ou seja, eu vou entregar tudo para você fazer. Você só vai precisar fazer, certo? Então, olha, eu quero também me apresentar um pouquinho, porque eu não sei se acho que a Maria, não sei se me conhece, eu fiz um anúncio, né? Então, muitas pessoas chegaram e não me conhecem. E até no outro grupo, as meninas ficaram perguntando assim, mas quem é ela? Ficaram perguntando. E no outro grupo tinham pacientes, as próprias pacientes começaram a falar quem eu sou. Então, assim, eu sou Gisele Matos, eu sou nutricionista por formação há 18 anos. Fiz uma transição de carreira há 2 anos atrás. E quando eu me formei, assim que eu me formei, na verdade, eu escolhi a nutrição porque minha família é obesa, né? Então, assim, eu preciso me apresentar para você confiar em mim. Entender quem é a Gisele, porque, assim, quando eu der uma direção, eu estou dando essa direção para que a gente possa aproveitar ao máximo essa jornada, né? E você precisa confiar, porque quando a gente confia... Ah, legal, Maria. Quando a gente confia na pessoa que está direcionando a gente segue. Quando a gente não confia na pessoa, imagina, e aí eu vou falar o porquê. Eu já fui aquela nutricionista gordinha. E eu tinha vergonha de falar que era nutricionista. Você acha que alguém dá credibilidade para uma nutricionista gordinha que trabalha com clínica? Não dá. Ela fala, mas ela não pratica. Beleza, tudo bem. É Samsung, eu não sei qual é o nome, tá? Mas fica em paz. Então, é a credibilidade. Você precisa me conhecer, saber que eu passei por um processo de emagrecimento, eu venci. Tudo que eu vou ensinar para vocês é muito além da nutrição. É a minha experiência pessoal do que eu passei que funciona, tá? Anelisa, seja bem-vinda, Anelisa. Então, olha, eu sou nutricionista, eu me formei há 18 anos atrás. Só que quando eu escolhi a nutrição foi porque minha família era obesa, eu gostava da alimentação saudável. Só que durante a faculdade, né, eu fui tendo muita dificuldade, porque eu calculava o cardápio, macronutrientes, carboidrato, proteína, lipídios, vitaminas, minerais, minuciosamente, entregava o cardápio perfeito para o paciente. O paciente saía, na época a gente fazia estágio em ambulatório, né? O paciente saía do ambulatório, às vezes nem voltava. Quando voltava, não tinha tido o resultado que a gente tinha calculado. E fazia cálculo de déficit calórico, tudo bonitinho como a nutrição ensina. Mas eu não tinha resultado com as pessoas. E isso foi me deixando frustrada, porque quem é que gosta de trabalhar e não ter resultado do seu trabalho? Eu acho que ninguém.
Uma artesã que faz que faz alguma coisa, ela gosta de receber elogio do cliente. Uma pessoa, qualquer coisa que você faça, você faz com um propósito, né? E eu gostava da alimentação saudável, mas eu não conseguia fazer as pessoas terem resultados. Vou falar mais, a minha avó não está mais entre a gente, ela era obesa, com artrose, com todos os problemas que ela tinha, e eu não conseguia ajudar a minha avó a emagrecer. E a minha avó comia saudável, tá? Hoje eu sei por que minha avó não emagrecia. Hoje, depois de quase 18 anos de formada, mas eu não entendia por que minha avó não emagrecia. Isso foi me frustrando, me frustrando. Aí eu decidi não seguir, logo me formei. O primeiro emprego que aparece para uma nutricionista é trabalhar em restaurante, é trabalhar em cozinha industrial, é a coisa mais fácil, né? Eu escolhi o caminho mais fácil. Né? Na época eu tinha oportunidade de montar um consultório, o meu padrasto na época falou assim, Gisele, eu monto um consultório para você. Eu não quis, eu fui para a coisa mais fácil, que eu queria ter meu dinheirinho, eu fui embora. Então eu trabalhei de 13 anos em grandes empresas, como gerente de unidade, fui supervisora, muito tempo. Só que eu trabalhava muito, eu saía de manhã, chegava em casa de noite. A minha primeira filha, eu saía, dava um beijinho na mão dela, estava dormindo. Quando eu voltava, ela estava dormindo. Aquilo, quando meu segundo filho nasceu, eu falei, eu não quero mais isso para minha vida. E aí, como a última empresa que eu trabalhei era uma escola a gente faz formatura, reunião de diretoria, era muito evento. Comecei a trabalhar com eventos. Fui fazer vários cursos de eventos, montei um buffet, montei salão de festa, tive fábrica de salgado. Eu tive tudo nessa área de festas. Estava muito bem financeiramente, até que veio a pandemia. E nesse negócio de festa, né, gente? Como um salgadinho aqui, como um bolinho ali, como um docinho ali, eu fui engordando. E aí chegou uma época que eu estava 30 quilos acima do meu peso, as pessoas perguntavam qual era a minha profissão, e eu tinha vergonha de falar que eu era nutricionista. Foi na pandemia que deu festa, não tinha mais, né? Não tinha o que fazer. Eu acabei engravidando na pandemia, meu terceiro filho. A minha saúde estava muito ruim, eu tinha pressão alta, eu tinha diabetes gestacional, estava muito ruim, tanto que eu passei por um processo de aborto. E naquele processo de aborto, a minha ficha caiu, que eu precisava cuidar da minha saúde. E aí eu comecei a cuidar da minha saúde. Quando eu já tinha emagrecido 15 quilos, as pessoas começaram a me procurar. A Gisele, você emagreceu como? O que você fez? Não sei o quê. E aí eu fui, e assim, eu comecei a emagrecer e eu fui estudando. Eu estava muito obstinada de cuidar da minha saúde. E aí eu comecei a ver que era real. Comecei a acreditar que não era mais aquela coisa que não funcionava. Comecei a voltar a acreditar em mim. Comecei a fazer processos de mentorias, de inteligência emocional. Comecei a olhar para mim. Sabe quando você para de trabalhar e você tem que olhar para você? Foi o que eu fiz. Então, a Gisele é uma mulher que, aos 38 anos, estava sobrecarregada de trabalho. Aos 38 anos, veio de um processo de falência, 2 falências, primeiro no salão de festa, depois na pandemia. Falida financeiramente, eu não tinha mais opção. Eu comecei a cuidar de mim. E aí, quando eu comecei a cuidar de mim, e aí eu fiz a transição de carreira. E descobri as estratégias nutricionais, que é a low carb, a detox, e aí fui fazendo. Montei meus grupos de emagrecimento através de uma mentoria que eu faço, e eu comecei a ajudar as pessoas. E isso aí eu me reconectei com aquela profissão que há 18 anos atrás eu escolhi. Eu escolhi a nutrição para cuidar de pessoas. Só que eu fui ficando tão frustrada comigo mesma de não ter resultado, de olhar só para o dinheiro, que eu não via transformação nas pessoas. E aí eu fui me frustrando, abandonei a profissão pela qual eu escolhi. É claro que no buffet eu usei a nutrição muito. Dos 13 anos que eu trabalhei em grandes empresas, eu usei muito a parte de qualidade e tudo mais, outras áreas aí da nutrição. Mas não foi o que eu escolhi para fazer. Então, hoje eu vivo o meu propósito. Depois de 18 anos de formada, eu empreendo, que eu aprendi a aprender com o buffet, foi uma escola para mim. Eu empreendo, e não só isso, né? Eu fiz mestrado em gestão empresarial, fui toda para essa parte de gestão, mas tudo que eu usei, eu uso hoje para gerenciar a minha empresa, que é os atendimentos que eu faço. Então, eu consegui, depois de 18 anos, me reconectar, e aí sim, hoje eu vivo o meu propósito de transformar pessoas. Então, tudo que eu ensino nesse método foram questões que eu coloquei em prática,
eu venci. E eu falo muito mais para mulheres do que para homens. Gisele, você não atende homens? Eu atendo homens. Mas eu me conecto com as mulheres que estão sobrecarregadas, cansadas, cuidam de casa, cuidam da família, cuidam do trabalho, trabalham fora, não sabem gerir o seu tempo, têm dificuldade, elas têm que cuidar de tantas coisas que não sobra tempo para cuidar delas. Eu sabia o que eu tinha que fazer, mas eu não conseguia fazer. E aí são essas mulheres que eu ensino a fazer o que eu fiz, tá? Então, eu quero que você pare para pensar, essa sou eu. Eu precisava me apresentar para você entender que eu conheço a dor da mulher que tenta dieta e não consegue, que toma uma subtramina, uma fluoxetina, que faz dieta atrás dieta, achando que vai emagrecer tomando água, comendo alface. Tudo isso eu fiz. Eu emagrecia, engordava e emagrecia. Para o meu casamento, quando eu casei, emagreci, depois engordei. Tomei muitos remédios. Eu não acreditava na alimentação saudável. Por quê? Porque eu era frustrada, as pessoas não conseguiam fazer, eu não precisava, sabe? Eu fui me largando. E eu vivia feliz, olha. Eu era assim, sorridente, feliz, me sentia feliz. Só que a minha saúde não estava bem. E uma hora a conta chega. Uma hora alguma coisa acontece com a gente que a gente fala assim, opa, não dá para continuar assim. Então, a gente precisa pensar desde quando que você engordou. Porque a gente não é a miopia, né? Uma disfunção. A gente não enxerga que a gente está engordando. A gente vai engordando de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Quando vê, de repente, está 30 quilos mais. 20, 15, às vezes 5. Se você percebeu com 5, glória a Deus, aleluia. E aí aí eu quero que vocês respondam no chat. Vocês já tiveram histórico com outras dietas, com outras coisas que vocês tentaram fazer? E por que que você acha que até hoje você não conseguiu ter um peso saudável contínuo? Ou se de repente tem, só agora que engordou nessas festas? Responde aí. Você já teve histórico com outras dietas? Por que que você acha que até hoje não conseguiu chegar no seu resultado? Um resultado definitivo. Um resultado que não é você ficar passando fome, não é ficar toda hora fazendo dieta, é você poder ir para uma festa, é para você poder ir numa comemoração, sabe? Com a certeza que você pode ir, que você vai frequentar tranquilamente. Respondam aí, meninas. Alguém? Já teve histórico de dieta? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não precisa responder a outra se você não quiser, mas pelo menos já teve história com outras dietas, sim ou não? A Anelisa botou, nunca fiz dieta, somente tomei subtramina. A subtramina, ela tira o apetite, né? O problema é que quando você para de tomar, você vai ter o apetite de novo. Não é um resultado definitivo. Rosângela já fez dietas. Então, gente, a melhor forma de você ter um resultado definitivo é quando você muda, primeiro, a mentalidade de aprender a se relacionar com o alimento. Mas, às vezes, a gente precisa de um tratamento de choque. E a detox, ela é isso. E aí vocês precisam entender a detox para vocês entender como um novo estilo de vida. Vocês não vão fazer detox para o resto, o ano inteiro. Porque existem alguns alimentos que são restritivos, tá? Mas a estratégia em si, a base dela, você pode seguir o ano inteiro. E aí lá, calma que lá no final eu já vou explicar como que vocês vão voltar a comer esses alimentos mais restritivos, tá? Essa é uma frase que eu gosto muito de falar, que é muito forte, né? Que é assim, ó, todos nós temos um câncer dormindo dentro de nós. E é o nosso estilo de vida que vai ou não determinar o desenvolvimento desse câncer. Por quê? Porque nós vivemos com toxinas ao nosso redor. Só de você respirar, você coloca a toxina para dentro do seu corpo. E as nossas células do nosso corpo ficam impregnadas dessas toxinas. É por isso que às vezes as pessoas tomam água e comem alface e não conseguem emagrecer. Porque as células de gordura estão impregnadas de toxinas e você não vai conseguir emagrecer. E a detox, ela tem por objetivo eliminar essas células doentes, essas células com toxinas,
tá? Se todos nós temos um câncer dormindo dentro de nós, são as toxinas que existem dentro de nós. E é o seu estilo de vida, é a forma como você se alimenta, como se você exercita, é o seu estilo de vida que vai determinar se essas células doentes elas vão se proliferar ao ponto de virar um câncer ou não. Vão se desenvolver ou não. Então, a detox, gente, ela tem por objetivo biotransformar essas toxinas em metabólitos excretáveis. E aí você precisa entender que existem 3 formas de você eliminar essas toxinas do seu corpo. A gente vai falar dos órgãos principais. A primeira delas são os rins. Por isso que hoje a gente fez o desafio da água dos chás. A detox, quando você... Ou da onde vem essas toxinas que você está falando, Gisele? Eu vou falar rapidinho delas aqui. Da onde ela vem? Ela vem de agrotóxicos, medicamentos, açúcar, gorduras. Ver se tem uma perguntinha aqui. Com a pandemia, luto e problemas de saúde na família. Abandonei tudo. Meu refúgio foi comer sem limites. Parei com atividade física e tenho um pico de ansiedade. Rosângela, você não está sozinha. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Tá? E é isso que acontece com todas as mulheres que eu acompanho. Todas, sem exceção. E a detox, você vai ver que você vai aprender a fazer as escolhas saudáveis, e é por isso que a gente vai caminhar juntas. Por isso que eu não quis entregar um cardápio, porque senão, gente, eu botava R$ 9,90 para vender o cardápio na internet. E pronto, fazer um anúncio, R$ 9,90, as pessoas compram, não é baratinho. Mas eu não estaria cumprindo o meu propósito. Meu objetivo com esse desafio é acompanhar vocês durante esta semana gratuitamente para dar a oportunidade de vocês me conhecerem, dar a oportunidade de vocês se testarem, dar a oportunidade de vocês conquistarem aquela confiança que você já não acredita mais que vai dar certo, que eu também não tinha mais. Essa é uma oportunidade para vocês experienciarem essa semana. Tá? Então, a gente precisa caminhar juntas, vocês precisam confiar em mim para a gente poder seguir. E aí, olha, voltando aqui, as toxinas, elas existem em tudo, gente. Até nas tintas que embalam os produtos, os alimentos industrializados têm toxinas. Até o cabelo que a gente pinta. Mas ela quer dizer que eu vou parar de pintar o cabelo? Não, você vai pintar o seu cabelo. Mas você tem que entender de onde vêm as toxinas. Só de você respirar, né? O poluente do ar, o ar que a gente respira é poluído, a gente bota toxinas para dentro do nosso corpo. Não significa que você vai parar de respirar. Significa que a importância do protocolo detox para limpar essas toxinas. A gente consegue minimizar essas toxinas quando a gente não come produtos industrializados, quando a gente evita os açúcares, que está aqui, ó, gordura trans, aditivos, são os alimentos industrializados, corantes, conservantes, minimiza, mas a gente não consegue deixar de respirar. Então, mesmo que você faça uma alimentação super saudável, a detox, você precisa fazer de tempos em tempos para limpar o seu corpo dessas toxinas que a gente não consegue parar de se intoxicar, tá? Então, gente, as toxinas estão espalhadas em tudo que é lugar. Eu vou ler no final as perguntas, senão eu vou interromper a minha apresentação, a gente vai acabar perdendo o tempo, tá? Então, as toxinas estão presentes em tudo que é lugar. Nos alimentos também. Hoje em dia, né, você tem frango com hormônio, que antigamente não tinha. Antigamente, as pessoas viviam mais do que hoje em dia. Você vê, a população está doente. É só você ir na Bíblia. Eu sou cristã e eu gosto de falar da Bíblia, assim, né? Nada assim, independente da religião de cada um. Se você for na palavra, os profetas viviam 400 anos, 100 e poucos anos. Hoje em dia, a gente mal vive 100 anos. Porque a alimentação, o homem está colocando o quê? Aditivos, hormônios, os peixes de cativeiros utilizam antibiótico, uma alimentação que contém frango, trigo, milho, soja, outros grãos que têm agrotóxicos, tá? Então, até o leite da vaca ele é contaminado com os resíduos de pesticidas e antibióticos, ou seja, a indústria alimentícia ela acaba trazendo mais toxinas para a gente ainda. Porque, assim, a indústria alimentícia quer vender. Então, o que ela puder fazer para baratear o custo dela, para vender em larga escala,
né, colocando conservantes, que vai aumentar o tempo na prateleira, ele vai poder vender mais, eles estão fazendo. E não existe, a nossa fiscalização ela é muito falha. Não existe uma fiscalização muito acirrada de corantes, de aditivos. Tá? Por isso que a detox é o quê? Comida de verdade. Quanto mais natural for a sua comida, menos industrializada ela for, melhor ainda. Ah, Gisele, mas dá muito trabalho. Olha, existem processados que não tem tanta química. Existem empresas que se preocupam com a alimentação. Você vai no hortifruti, você consegue comprar um legume já processadinho, já cortado. Você consegue ter praticidade, tá? Mas não precisa ser uma margarina, que margarina nem existe. É um produto da indústria totalmente, né? O leite de caixinha, que a gente vai falar do leite no final, tá? Enfim, então quanto mais natural. Gente, olha só, grava uma coisa, Deus é perfeito. Deus é perfeito. Por isso que lá antigamente os nossos profetas viviam 400 e poucos anos. Porque Deus colocou frutas, verduras, sementes e proteínas para a gente se alimentar. O problema todo foi que o ser humano, ele veio da indústria alimentícia, que quer vender, quer ganhar dinheiro, a gente vive no mundo capitalista, e começou a industrializar de uma forma desenfreada. Não só isso, a gente tem, aliado à indústria alimentícia, a gente tem a indústria farmacêutica. Nada contra os médicos, é óbvio, o médico está aqui para nos tratar, nos curar. Porém, um médico de uma medicina tradicional, ele vai querer te vender o remédio. Ele não vai querer te curar para sempre. E quando você faz uma alimentação certa, o remédio se torna desnecessário. Você não vai deixar de tomar remédio de uma hora para outra, mas eu tenho inúmeras pacientes com diabetes que pararam de tomar remédio, pacientes com hipertensão pararam de tomar remédio, mas elas não pararam de uma hora para outra, o próprio médico liberou. Só que a indústria farmacêutica é a indústria mais rica que tem. Ela quer que você fique doente. Por isso, você liga a televisão, é só propaganda de remédio, pode observar. Propaganda de remédio e propaganda da indústria alimentícia falando a verdadeira maionese. Você já viu a verdadeira maionese? Faça um desafio com você. Pega a maionese e vê o que é a maionese. Lê o rótulo da maionese, não é química pura. A verdadeira maionese tem ovo. A maionese Hellmann's nem ovo tem. Então, o monopólio da indústria farmacêutica, da indústria alimentícia, quer ver a população doente. Eles querem vender tudo que custa, eles não estão preocupados com a nossa saúde. E aí, quando a gente fala da detox, nossa, é difícil de fazer, porque você está no meio de uma sociedade que não tem estímulo nenhum para uma alimentação saudável. Você não vê passando na televisão nenhuma propaganda de nada, nem da Organização Mundial da Saúde. E aí a gente acaba tendo sintomas de sobrecarga tóxica. E aí eu quero que vocês pensem aí. Eu vou ler os sintomas, se você falar assim, isso eu tenho, isso eu não tenho, isso eu tenho, isso eu não tenho. Estresse emocional, retenção de líquido, nosso corpo fica retido. TPM, desenfreada, uma hora está feliz, outra hora está triste, não consegue se controlar. Dores de cabeça, constipação, que é uma prisão de ventre, sonolência após uma alimentação, aumento de peso, prejuízos à qualidade do sono, dorme mal, aí acorda cansada, o seu dia não rende. Alterações do humor. Tudo isso são sintomas que o corpo está sobrecarregado. Cansaço, articulações doloridas, problemas de digestão, como aqui eu falei, meu caso, né? Questão reprodutivas femininas, abortos espontâneos, infertilidade, mulheres que ficam anos tentando engravidar. Claro que não é só isso, gente, mas é um dos motivos. Ciclos menstruais irregulares, entre outros problemas. Então, se você identificou esses sinais e sintomas aqui, significa que o seu corpo está inflamado. E aí, como é que a gente vai desinflamar? Através desses 3 órgãos aqui. Grava bem isso. Esses 3 órgãos aqui são poderosíssimos, porque essas toxinas que vêm do ar, que vêm do alimento, que vêm da terra que você pisa, que vêm de tudo que é lado, ele entra no nosso organismo e o seu corpo não foi preparado para sintetizar essa toxina. Essa toxina ela fica dentro do seu organismo, causando o quê? Células doentes.
São os rins, o intestino e o fígado que vai biotransformar essa toxina para ela ser eliminada, ela não ficar retida no seu corpo. E aí, por isso que hoje o desafio foi beber água e tomar chá, para fazer os seus rins trabalharem, fazer os seus rins colocar essas toxinas para fora. Como que a gente elimina as toxinas do nosso corpo, Gisele? Fezes, urina e suor. Dessas três formas, metabólitos, excretáveis. Eu faço xixi, eu vou no banheiro. Se está constipado e está com prisão de ventre, está ficando toxina presa aí. Se vai pouco no banheiro, faz xixi, bebe pouca água, está ficando toxina presa aí. Então, a gente precisa trabalhar esses três órgãos. Ao mesmo tempo, a gente vai precisar restringir os alimentos que inflamam esses órgãos, prejudicam eles. Tá? Por isso que a gente precisa não só beber água, comer, vou falar um pouco do intestino, os alimentos certos para fazer nossos rins, o nosso intestino, nosso fígado funcionar, como também a gente precisa evitar alimentos que vão atrapalhar o funcionamento desses três órgãos. Ou seja, a gente vai tratar nesses dias esses três órgãos, tá? Então, na prática, gente, como é que é a detox na prática? É o que eu falei, quando o alimento ele é errado, a medicina é inútil. O médico pode passar o melhor medicamento, como eu já tive diversos pacientes que falaram assim, Gisele, o médico falou que não tem mais o que fazer comigo. Eu já estou tomando todas as dosagens máximas de diabetes, de hipotireoidismo, de todas as doenças que você puder imaginar. Chega um ponto, como a minha avó, chega um ponto que fala assim, eu não tenho mais o que fazer. O médico já está dando dosagem máxima. Mas quando o alimento ele é certo, o medicamento ele pode se tornar desnecessário. Ninguém para de tomar remédio de uma hora para outra. Você acerta a alimentação, tem uma atividade física, um estilo de alimentação, o estilo de alimentação e a atividade física saudável. E o médico ele vai avaliando, vai olhando os seus exames e ele chega a um ponto que ele vai diminuindo os seus medicamentos até se poder se tornar desnecessário. É sim ou não, tá, gente? Não é uma promessa que vai ser com certeza. Depende de caso a caso, mas eu tenho inúmeros casos, tá? Eu tô até essa semana colocando lá no meu Instagram, já falo para vocês, meu Instagram Nutris de Matos, entrem lá. O pessoal que estiver assistindo gravado também, já começa a me seguir. Eu boto vários depoimentos para mostrar que é possível, tá? Então, entrem lá para vocês verem as histórias. Bom, os rins, eu já falei hoje, esse aqui é aquela continha de 30 vezes o seu peso. De 30 é o mínimo, tá, gente? Para quem faz atividade física, nesse calor, acaba até sendo mais. Então, faz a continha, é a primeira tarefa, e essa tarefa tem que ir até o final da nossa jornada. Na verdade, até o final da vida. Beber água, assim, é a mesma recomendação, independente de estratégia nutricional que você está fazendo. Já eu não quero fazer estratégia nutricional nenhuma, eu quero só fazer uma reeducação alimentar. Tem que beber água, tá? Então, por isso que precisa seguir essa recomendação aí. E aí eu coloquei lá também os chás. Os chás, gente, é o seguinte. É claro que existe uma ação fitoterápica do chá, mas existe uma grande polêmica que o pessoal fala assim, beber chá não emagrece. O chá, por si só, ele não vai queimar caloria e emagrecer, mas ele vai fazer seus rins trabalharem. E aí outra, as ervas medicinais, ela vai ter a função dela. E se você for nessas lojas de produtos naturais, eu coloquei alguns ali no e-book para ajudar. Mas nessas lojas de produtos naturais tem uma variedade enorme de chá. Existe chá para dor, que é o chá de alecrim. Existe chá para dor no estômago, que é o espinheira santa. São ervas medicinais, porque antigamente não tinha química de remédio. Então, qual é a importância do chá? Quanto mais natural, lembra que eu falei, for, não é melhor? Eu tô com uma dorzinha de cabeça. Vê um chazinho para tomar, você bota, bebe água, come bem, de repente a dor de cabeça passa. Tá? Então, não é para vocês deixarem de tomar uma medicação que é prescrita pelo médico. Porém, às vezes a gente toma remédio à toa. Eu tô com dor no estômago, vou lá tomar um omeprazol. Às vezes um chazinho de espinheira santa já resolve. Um chá de louro. Sabe aquelas receitinhas de vovó? Né? Gente, a alimentação de vovó funcionava. Tá? Então, os chás, além de ajudar os seus rins a trabalhar, eles vão ter a função fitoterápica, você vai acabar consumindo menos remédio, que é química. Tá? Isso é detox na prática, trabalhando os rins. Já falei da água, já falei isso aqui, vou só passando o que eu já falei, que tem coisas que eu já vou falando. Tá? E aí a gente vai falar agora dos intestinos, que vai ser
tarefa de amanhã. A tarefa de amanhã vai ser isso aqui, os intestinos. Como que a gente faz o nosso intestino trabalhar? O intestino é o nosso segundo cérebro. O que significa isso? Quem falou de ansiedade? Alguém falou de ansiedade. Quando a gente tem ansiedade, atualmente você vê um número crescente aí de crianças com transtornos mentais, TDAH, autismo, hiperatividade e etc. Tá? É o nosso intestino que manda a informação dos neurotransmissores para o nosso cérebro. Nosso cérebro ele funciona através de sinapses. Os neurônios fazem sinapses, que são informações que passam de um neurônio para o outro, através de neurotransmissores. Esses neurotransmissores são dados no intestino. Quando você tem um intestino doente, o seu intestino não manda os neurotransmissores corretos para o seu cérebro, você acaba tendo transtornos mentais, como ansiedade, como depressão, como autismo, TDAH, hiperatividade, etc. É por isso que a neurociência, né, estimula você a ter um intestino saudável. E a detox, ela vem a tratar esse lixo. Eu costumo comparar, eu gosto muito de comparações para a gente entender. Se você tem uma lixeira na sua casa, a lixeira é para você colocar resto de comida. Acabou, você vai lá na lixeira e joga fora. Aí vamos supor que você não troca a sacola dessa lixeira, ela fica ali uma semana. O que acontece após uma semana o lixo dentro da lixeira? Fica com cheiro bom? Fica legal? Ou fica fedendo, que você nem consegue chegar perto? Fica suja? Horrível? É o que acontece dentro do seu intestino, quando você não coloca as suas fezes para fora. Fica parada as fezes ali, gerando esses subprodutos, que é o quê? Como se fosse o chorume da lixeira, aquele líquido que fica ali dentro, podre da lixeira, para você lembrar, toda vez que a gente não vai no banheiro muito tempo, são esses subprodutos que ficam ali de uma digestão inadequada. E aí, faz o quê? O que acontece com o chorume da lixeira? Atrai mosca, fede, prolifera bactérias, não é? No nosso intestino também. Acaba ficando bactérias ruins, né, sendo proliferadas, multiplicadas ali. Então, a gente precisa fazer o que com o intestino? Fazer uma modulação intestinal. Colocar bactérias boas, que são os probióticos, e dar alimentos para essas bactérias boas, para eles se proliferar e ter mais bactérias boas do que essas bactérias ruins, essas bactérias que causam doenças, tá? Então, olha, amanhã eu vou explicar isso no desafio sobre probiótico e prebiótico. Não vou entrar em detalhes aqui. Vai ser o desafio da manhã, tem e-book, tudo direitinho. Amanhã o desafio vai ser vocês providenciarem probióticos e se alimentarem de prebióticos. Tá? O probiótico são as bactérias que vão colonizar nosso intestino e os prebióticos são as comidinhas das bactérias que vão estar lá ajudando os nossos intestinos. Então, tem uma lista de alimentos, tá? São os alimentos funcionais que vão estar lá no e-book de vocês. E o terceiro órgão, por fim, é o nosso fígado. O fígado, gente, ele é responsável por 60% a 65%, né, da detox do nosso corpo. Todas as células, né, elas passam por uma detoxificação, e principalmente no fígado. 60% a 65%. E como é que eu faço, Gisele, se eu tenho um fígado que não está funcionando muito bem? Existem alimentos como a espirulina, por isso que eu coloquei a espirulina lá na lista de compra, vocês ficaram perguntando. A espirulina e a clorela são superalimentos, que têm muito vitaminas e minerais, e eles fortalecem o nosso fígado, nutrem todo o nosso corpo. E aí vai diminuir o interesse dos alimentos que não estão na lista, tá? Um alimento poderosíssimo que existe é a melancia. É a melhor opção de fruta para o nosso intestino, porque ela é rica na glutationa. A aveia também, a farelo de aveia também é rico em glutationa, que é uma substância que auxilia o fígado a se desintoxicar. Tá? Então, todos os processos metabólicos que precisam de detoxificação passam pelo fígado. Por isso que a pessoa que às vezes bebe muito, né, tem uma esteatose hepática, alcoólica. Por quê? Porque o fígado é o órgão que vai fazer vai metabolizar o álcool. Né? Mas não existe só esteatose hepática só do álcool. Existe esteatose hepática de uma má alimentação, de gordura, fígado gorduroso, que o pessoal fala.
tá? Então, a gente precisa tratar o fígado através desses alimentos, que é a espirulina, a clorela e a melancia também, tá? E agora, gente, isso aqui é o que é a detox, é a gente trabalhar esses 3 órgãos que a gente vai fazer ao longo dos dias. Mas o mais importante é a gente consumir esses alimentos e também evitar esses alimentos aqui. Evitar esses alimentos aqui, que esses alimentos atrapalham o funcionamento desses órgãos. E aí, quando eu vou mostrar agora, para terminar, eu vou mostrar o cardápio para vocês, que vai ter cardápio, né? Tem uma palavra-chave para poder a pessoa assistir toda a reunião, porque eu não gosto de entregar cardápio se as pessoas não entendem o motivo pelo qual esses alimentos aqui devem ser evitados. Tá? Eu falei dos rins, eu falei do intestino e eu falei do fígado. A gente está tratando esses 3 órgãos, são eles que vão eliminar as toxinas do nosso corpo. E a palavra-chave que eu vou falar lá no final, para a pessoa assistir até o final. Quem me falar a palavra-chave vai receber o cardápio para poder imprimir. Eu vou mostrar ele aqui, mas quem assistir até o final vai ganhar um cardápio para poder imprimir, deixar no celular, olhar e seguir, etc. Tá? Quais são os alimentos que a gente deve evitar? O açúcar, eu já falei lá desde o início, tá? O açúcar, ele é um alimento que é inflamatório para o seu intestino. Carnes bovinas de peru e de porco. Por que, Gisele? Porque são alimentos com muita gordura e aí eles atrapalham o processo da detoxificação. Alimentos com glúten também, que ele é inflamatório. O glúten, não é que você vai proibir o glúten o resto da sua vida, mas é só na detox, tá, gente? Só na detox que alimentos com glúten, que eles são alergênicos para o seu intestino, como, por exemplo, pães, macarrões, biscoito, aveia com glúten, que existe aveia sem glúten, ou quando você for comprar lá nas lojas de produtos naturais, eu escrevi na lista de compra, aveia sem glúten, cevada e manteiga, margarina, maionese, creme de leite, leite derivado. Gisele, o leite? Sim, o leite, por causa da lactose e da caseína. Tá? Então, a gente trata o intestino, a gente trata o fígado, e aí a gente, nessa semana de detox, só nessa semana de detox, a gente evita. Por isso que a gente vai caminhar todos os dias certinhos. E eu vou dar aqui a opção. Por isso que eu gosto de mandar primeiro a lista de compras, porque quando a pessoa olha a lista de compras, fala assim, nossa, quanta coisa nessa lista? Tem muita coisa na lista de compras. Você vê que muita coisa pode. E aí depois, quando ela vê o cardápio, ela, nossa, mas tem que evitar isso tudo, eu vou comer o quê? Eu vou mostrar o cardápio aqui para vocês, tá? O café, gente, ele também é para dar um repouso estomacal, ele ajuda também a gente no fígado, né? Ele ajuda a tratar, você não tomando muito café, a cafeína, ela atrapalha a detoxificação do fígado, e aí você não precisa proibir o café, eu sou viciada no café, a maior polêmica para mim é o café, mas você vai diminuir o café. Como, Gisele? Tudo é substituição. Você vai trocar o seu café pelo chá, tá? Você vai trocar o seu açúcar pelos adoçantes naturais, que é o xilitol, eritritol e stevia. Você vai trocar a sua carne bovina, peru e porco pelos alimentos de carne branca, peixe, frango e ovos. Os alimentos com glúten, pães, macarrão, você vai botar o farelo de aveia sem glúten. Você vai usar batata doce, aipim, inhame, os tubérculos, tá? Arroz, feijão, pode. O pessoal acha que arroz e feijão é cereal, gente. É natural. Pensa assim, veio da terra, é natural? Foi Deus que botou para eu comer? Então é saudável. Ah, não, foi o homem que criou. Opa, deixa eu ver se é saudável sim ou não. Tá? Apesar da carne bovina Deus ter colocado para a gente poder usar, mas na detox a gente tem que fazer essa limpeza, tá? Então, olha, eu quero mostrar alguns casos aqui, umas mulheres, antes de mostrar o cardápio para vocês, e vou ler o chat enquanto eu abro o cardápio aqui. Algumas histórias de sucesso aí, para vocês verem que é possível. Essa aqui, eu vou ter lá no Instagram ela hoje, é a Elaine. Elaine mora no Rio Grande do Sul, eu sou do Rio de Janeiro. Elaine me conheceu na internet, não me conhecia, a gente se conheceu assim, em desafio. Tá? A Elaine emagreceu 12 quilos. Filha de um profissional trainer, que ela fazia atividade, o filho fazia tudo certinho. Ela mora no interior do Rio Grande do Sul, onde a alimentação é mais saudável. Ela tentava fazer, mas ela não conseguia emagrecer. E aí foi as estratégias nutricionais, foi o método que ela não só emagreceu, como ela não engordou mais. E essa aqui é campeã de desafio, tá?
Ela já fez todo o tratamento, mas de todo o desafio ela está lá, trazendo gente, motivando. O pessoal do outro grupo conheceu ela, ela foi lá, vamos embora, meu filho. Ela está lá, todo o desafio, ela está participando para ela manter o peso dela. Então, ela não faz detox a vida dela inteira, mas quando tem desafio, né? Se bem que é a primeira vez que eu faço detox, normalmente o desafio é a sua reeducação, mas ela sempre vem para os desafios, ela sempre faz, e ela está mantendo o peso dela aí, ó. Foi em 2022 que ela fez o processo dela, e ela emagreceu 12 quilos, mesmo com 62 anos, mas já tinha passado a menopausa há muito tempo. Ela achava que ela não conseguiria mais emagrecer e ela conseguiu. Essa aqui é a Claudete, de São Paulo, interior de São Paulo também. Claudete chegou a emagrecer mais de 20 quilos. Olha a barriga dela, gente. Olha aqui como é que está a Claudete hoje em dia. É outra também que está veterana aí dos desafios. Fez todo o processo e hoje ela acompanha, faz a manutenção, né? Entrando desafio de vez em quando para poder estar fazendo a manutenção. Essa aqui foram as mais velhas e trouxe as meninas mais novas também. Essa aqui, Patrícia, estava desempregada, começou a vender coisas, joia, essas coisas em casa, né? Estava desestimulada com uma doença raríssima, e ela precisava tomar cortisona, né? Corticoides, e ela inchava por causa dos corticoides. Essa doença rara, ela perdeu a visão, ela já não tinha estímulo para trabalhar, estava com depressão, e ela viu a história da Priscila, que é essa aqui do lado, se motivou, fez todo o tratamento, né? Ela também me acompanha ainda desafio. Ela começou a se sentir mais disposição, vender mais, melhorou financeiramente, emagreceu. Então, assim, quando a gente emagrece, não é só o emagrecimento, tudo que vem por trás, tudo melhora, gente. A gente se sente mais disposta para trabalhar, para estudar, a gente se relaciona melhor com o marido, com o namorado, com sei lá com quem. A gente se relaciona melhor com as pessoas ao nosso redor, a gente tem mais amor, a gente melhora o nosso. A gente deixa de cuidar da gente para cuidar de tantas coisas, mas quando a gente entende que primeiro tem que cuidar da gente, você vai ver que tudo ao seu redor melhora. Tudo. A saúde tem que ser o primeiro lugar. E essa aqui é a Priscila, que emagreceu 35 quilos. A Priscila foi minha paciente. Atualmente, a Priscila me ajuda fazendo as vendas dos programas, etc. Tá? Mas a Priscila foi. Ela acaba que, assim, todo mundo pergunta do programa, ela vai indicando e vai indo. E ela também é campeã aí de ficar de desafio em desafio. Certo? Estão preparadas agora para receber o cardápio? Finalzinho, ó, 9 horas, a gente começou depois. Deixa eu só ver as dúvidas que eu tenho aqui. O cardápio é rapidinho, tá, gente? Vou mostrar o cardápio, mas eu precisava fazer vocês entenderem a importância de vocês seguirem o cardápio. Ó, vamos lá. Nelisa. O que é que eu li? Inchaço. A Maria falou que está inchada. Tomou chá de hibisco hoje à tarde no trabalho. Beleza, beleza. Chá de hibisco ele é termogênico. É legal colocar no chá de hibisco canela, cravo, tá? Usar os alimentos funcionais que fazem total diferença no nosso processo de emagrecimento. Gosto muito do café. Então, Maria, você pode diminuir ou talvez experimentar o café descafeinado. Que o problema é a cafeína, tá? Acho que ela botou Rio Grande do Sul, e gosto muito de tomar chimarrão. Ele atrapalha na detox? Não, chimarrão é uma erva, né? Então pode tomar assim. Ela que me indicou. Foi a Elane que te indicou. A Elane, ele é 10, né? É minha amiga de ginástica. Olha aí, gente, por isso que eu falo. A gente não pode mentir, né? A gente vai para a internet, faz anúncio, vem todo mundo que não conhece a gente, mas, cara, a verdade sempre aparece. Então, se eu estivesse falando mentira da Elane, teria que uma amiga dela para poder falar que não é verdade. Não, ela emagreceu 12 quilos. Maria, sim, preparada. Comprei hoje canela. Quem me indicou foi a Maria José. Boa, boa. Maria José é outra campeã também. Eu mostro alguns casos, né? Tem muitas outras, tá, gente? Gente, emagreceu muito. E vocês vão emagrecer também, tá? Vocês vão emagrecer. Olha, a proposta desse desafio, se vocês fizerem tudo certinho desse cardápio aqui, é emagrecer de 3 a 5 quilos. Então, começar um ano aí, ó, mais leve, tá? Eu vou ler os formulários ainda de vocês preencherem. Uma dúvida, preencheu todo mundo o formulário? Deixa eu parar de compartilhar aqui. Preenche o formulário, que o formulário é muito importante para eu conhecer vocês. Tem umas perguntinhas lá bem bacana, tá? Agora vou compartilhar só o cardápio. Espera aí.
A gente agora vai apresentar o cardápio. O cardápio é muito simples da detox, gente. Já dei vários spoilers aqui, que é o quê? Fruta, verdura, semente e cereais, arroz, feijão, proteína, óbvio, tá? E quando eu falei do intestino, é legal falar também das fibras, né? Que são os alimentos pré-bióticos. As fibras. Que as fibras não vão ter o poder não só de tratar o intestino, que elas têm o poder também de controlar o açúcar no nosso sangue, tá? Já está aparecendo aí para vocês? Plano alimentar, detox? Sim? Aparecendo, gente? Acho que agora tá. Tudo bem aí? Alguém respondeu? Sim, beleza. Então vamos lá. Aqui, ó, tem as orientações. Depois de eu te explicar tudo isso, você vai entender. Gisele, mas eu não consigo viver sem açúcar. Gente, diminui, se propõe, é pelo um propósito, por um objetivo. Pensa na sua meta. São só 5 dias, tá? Mais um pouquinho que a gente vai até domingo. Mas se propõe fazer 5 dias de detox. Não é para o resto da vida. Mas você vai ver que depois vai ficar fácil. Tudo vai ficar fácil, tá? Ó, açúcar, mel. Gisele, mel, mas mel é saudável, mas mel atrapalha o seu detox e fora que atrapalha o seu processo de emagrecimento. Já falei isso, tá? Tá aqui de novo, para vocês não esquecerem. Alimentos enlatados, atum, milho, ervilha, palmito, tudo que é enlatado. Por quê? As latas têm chumbo, tá? O chumbo é uma toxina, um metal pesado, tá? E aqui tem umas recomendações do que fazer e aqui embaixo tem o cardápio. Deixa eu ler o cardápio para você. Ainda tem umas receitinhas aqui, hein? Ó, o cardápio. Vou mandar isso para vocês lá. Vocês vão me falar a palavra-chave sucesso. Vocês vão falar assim, Gisele, assisti a reunião, a palavra-chave é sucesso. E aí eu vou mandar o cardápio para vocês. Aqui tem 2 opções para você fazer um dia um, outro dia outro. Gostei mais de um, faça isso aqui. Gostei mais do outro, pode substituir? Pode substituir. São 2 exemplos. Na verdade, tem 4 exemplos aqui. Você pode fazer um dia para cada dia da semana, né? Por exemplo, detox não é suco detox somente, tá? As pessoas têm a mania de achar que fazer detox é fazer suco detox. O suco detox é poderosíssimo a gente acordar e tomar um suco detox. Porque o primeiro alimento, a gente em jejum, colocar um pool de vitaminas e minerais aí para dentro do organismo, ajudar a nossa detox. Só que o detox não é só suco detox, a gente come comida, tá? Então, assim, de manhã, o que vai comer no dar um café da manhã? Um suco de 3 frutas diferentes. Tá? Lá no meu Instagram tem uma live que eu fiz só de receita. 3 frutas diferentes, cores diferentes. Além das frutas, você vai botar no seu suco a chia ou a linhaça, que são as fibras e alimentos com ômega 3, e o vegetal verde escuro, por isso que é suco verde, tá? Pode ser agrião, pode ser couve. Ah, eu não gosto nada desses vegetais verdes. O que eu faço? Botar hortelã, abacaxi, abacaxi, hortelã, e botar outras frutas no abacaxi também, laranja, tá? Outras frutas. Cores diferentes possíveis. Por quê, Gisele? Porque cada cor representa a predominância de um tipo de vitamina, tá? E água é suficiente para bater. Esse aqui é um suco detox. Você vai começar com um suco detox, ou você vai comer um pão de queijo falso, tem a receita embaixo, e comer 3 frutas. Gisele, eu estou sem liquidificador. Eu posso fazer detox? Pode. Porque detox não é suco detox. Você come, se você não pode bater as frutas para fazer o suco, você come as frutas, tá? E toma um chazinho ao invés de tomar um café. No outro dia vai fazer a mesma coisa, tá? Tem outra receita aqui. Ah, tem banana, mamão, abacate, aveia, pepino, água, enfim. A Priscila, que eu mostrei o caso dela, a Priscila não comia nada de verdura, nada. Ela começou a consumir a verdura no suco. Ela botava beterraba, ela botava cenoura, ela inventava. Pode inventar também, gente. Fiquem à vontade. O importante é ser um suco ou você comer fruta que tenha vitaminas e minerais. Porque o que você precisa para detox? Tratar esses 3 órgãos e comer bastante vitamina e mineral, tá? Então, precisa ter essas frutas aí de manhã. Crepioca, pode ser a crepioca, que tapioca não tem glúten. Aí você vai fazer uma crepioca,
tá? Também de manhã para comer. No outro, aí de manhã, passou o café da manhã, lanchinho da manhã, frutas com sementes. Pode ser semente de girassol, pode ser semente de abóbora, são opções. Pode ser castanhas, etc, tá? Almoço. O que vai comer no almoço? Gente, é um prato saudável. O que é um prato saudável? Que é o último desafio até da gente. 50% do seu prato, metade do seu prato precisa ser de salada crua e legumes. Precisa da salada crua, tá, gente? Não só legumes cozidos. Precisa da salada crua, porque a salada crua, ela é detox. A salada crua, os vegetais, por causa da clorofila, por causa do antioxidante. E também os legumes. Então, aqui de manhã, você toma essas vitaminas e minerais no suco, porque de manhã você não vai comer comida de manhã. E na hora do almoço, é na salada e nos legumes. Arroz e feijão, pode comer arroz e feijão. É 25% do seu prato é em cima. E do lado é a proteína, que pode ser um omelete, que pode ser um peixe, que pode ser um frango, tá? E é isso. Desculpa. Arroz, feijão, proteína, na parte de cima do prato, 25% para cá. Embaixo, salada e legumes. Esse é um almoço, prato saudável, bem colorido. Regra de 3 cores. Tem que ter 3 cores no seu prato. Um vermelho, um amarelo, um branco ou um roxo. 3 cores, no mínimo, no seu prato, para garantir aí as vitaminas e minerais, tá? Principalmente, gente, frutas vermelhas, tá? Que tem os flavonoides, são poderosíssimas também. Morango, uva, tá? Vocês podem consumir aí. De tarde, vamos consumir o quê? Frutas e sementes, de novo. Né? Você vê que não tem leite, não tem queijo, tá, gente? Não tem leite, não tem queijo. E o jantar, você vai fazer igual ao almoço, ou você pode fazer uma vitamina. Sabe esse suco de fruta que é do café da manhã? Você pode colocar um leite vegetal para ter existem aminoácidos nas sementes, né? Que é a nossa proteína vegetal. Fazer que eu chamo de shake caseiro proteico, tá? Pode fazer. E antes de dormir, se você ainda tem fome, vai tomar um suquinho, detox, um abacaxi hortelã, um farelo de aveia, sempre tem, tá vendo? Sempre tem fibras, tá? Ou comer uma banana com um farelo de aveia, acrescenta até canela, enfim. São 2 exemplos de cardápio que tem aqui. Então, a gente tem comida de verdade, a gente tem sucos, a gente tem, ou se não tem suco, é fruta, frutas e sementes. Essa é a base da alimentação da detox, tá? Deixa eu ver aqui as dúvidas. Leite de caixa de amêndoas, pode? Pode, Maria. Eu prefiro que você faça o leite de amêndoas. Leites vegetais, boa pergunta sua. Você vai colocar as sementes de molho num dia de noite e no dia de manhã já vai estar pronto. Bateu no liquidificador, pronto, virou leite. O único leite que você faz com água morna é o leite de coco. O restante, todos eles você faz com leite, com as sementes em si. Eu prefiro que você faça ele mais natural, tá? Por quê? Porque a própria caixa, a caixa, né, industrializada, tem aditivos ali, de conservantes. E é muito mais caro, tá? Mais barato você fazer. Ah, Gisele, dá muito trabalho. Então, compre em pó. Existe pó de leite de coco, tem pó de leite de soja. Mas a soja não é muito bom você comprar, não, porque a soja tem que ter... Quando vocês compram a soja, né, gente, tem um selo de orgânico, tá? Tem um selo de orgânico. Acho que a Annelise botou sucesso aqui. Sucesso para nós, Annelise. É lá no meu WhatsApp, tá? Então, ó, gente, é isso. O cardápio é isso. Vocês têm dúvida do cardápio? Eu vou fechar aqui e vocês podem abrir agora o áudio de vocês, que acho que a gente já terminou a apresentação, só para a gente poder fechar falando de cardápio mesmo. Vocês querem abrir, já que tem pouquinha gente, não tem muito, dá para poder escutar vocês falando. Vocês têm dúvida do cardápio? Agora, a hora é agora, gente. E quando vocês postarem os pratos de vocês, eu vou olhar, tá? A partir de amanhã, poste. Ó, fazendo um feedback aí do que postaram hoje, que eu não quis falar, tá? Não quis falar porque não era a hora. Cadê?
Quem foi? Foi a Rosângela. A Rosângela tá aí. Ó, essa batata palha aqui não cabe na detox, tá, Rosângela? É industrializado, com fritura batata palha, tá? Não é legal. Você pode fazer uma batata palha caseira. Dá até para fazer. Você vai dar um trabalho, né? Mas dá para fazer. Você pega a batata você vai colocar no lugar do arroz, né? Você põe um pouquinho só, eu botou tão um pouquinho ali, mas é detox, gente. Detox não entra. Vamos focar. E assim, ó. Ah, mas esse outro grupo que passou, aconteceu muito isso. Eu falei que dava para emagrecer de 3 a 5 quilos. A pessoa emagreceu 2. Aí falou assim: ah, final de semana eu extrapolei. Falei, então o seu resultado foi coerente com o que você fez. Se eu estou falando para vocês, se vocês seguirem direitinho, dá para emagrecer de 3 a 5 quilos, porque às vezes a gente está muito informado, só se a pessoa já for mais magra. Aí ela não emagrece 3 quilos. Mas se a pessoa estiver acima do peso, ela emagrece 3 quilos para detox. Tá? Se a pessoa já vem numa alimentação saudável, já tem tudo, ela não vai emagrecer 3 quilos. Mas fazendo a detox, ela consegue emagrecer. Se não, você não fizer 100% da detox, você vai ter resultado proporcional ao que você fizer. Tá? Mas quem faz 100% tem o resultado 100%. Mas é aquilo, não se cobra muito. Aí, ó, a Rosângela colocou. Vamos lá. Rosângela, você se importa de eu colocar o seu caso aqui? Não, é só para poder ser um exemplo para a gente, tá? Ó, a batata palha é um carboidrato que deveria estar só 25% do seu prato. Aí tem o arroz, que não é integral, é melhor se fosse integral. Se não é integral, você poderia colocar umas sementezinhas aqui nesse arroz, você pode jogar uma chia, uma linhaça em cima, semente de abóbora, até na salada mesmo, tá? Botou batata doce, tem muito carboidrato nesse prato aqui. Tem que ter mais legumes, cenoura, abóbora, brócolis. Né? Eu botei uma lista lá como sugestão, tá? Foi aquilo que eu falei, você não precisa comprar tudo da lista de compras, mas você pode comprar pelo menos assim 5 variedades, né? Alface e tomate, ou seja, tem 2 cores na salada dela, ela só tem salada crua, e antes de cozida ela botou a batata que substitui o arroz. Tá? E tem pouca proteína, pouco filé de frango. Filé de frango é como se fosse uma palma de mamão, tá? Então, a partir de hoje, gente, aí vocês vão postar as refeições de vocês. Aproveitem a jornada para eu poder acompanhar vocês. Se vocês não postarem, eu não tenho tempo. Cara, vai acabar a jornada e você não vai ter a minha avaliação, não vai poder a gente evoluir junto, não vai caminhar junto. Aí vai acabar, acabou. Entendeu? Então aproveita esse período. Assim, vira um hábito depois, né? Parou, já pega o telefone, tira foto e bota no grupo, que eu vou avaliar o café da manhã, o lanche, o almoço, o jantar. E assim, por exemplo, deu uma extrapolada no almoço, eu mesmo vou falar, ó, no jantar, já segurão, ó, tem uma receitinha de sopa aqui, maravilhosa. Deixa eu mostrar, deixa eu ver aqui para vocês, espera aí. Acho que a Annelise levantou a mão. Ó, cadê a sopa? Bem que nesse calor é ruim, tá, gente? A gente não precisa comer só sopa, tá? Esse aqui é o pão de queijo falso. O macarrão colorido, que é muito gostoso. Essa farofa fria, amo farofa. Ah, não é aqui que tem a receitinha de sopa, não. Mas a sopa é o seguinte, se quem quiser, que tiver, sei lá, eu não gosto de sopa, eu não faço por causa disso. Se você botar bastante legumes, já tá bom. A sopa você vai botar bastante legumes, pouco carboidrato de batata, essas coisas todas. Bota a sopa bem colorida e capricha no alho, na cebola, na cúrcuma. Capricha, é uma sopa detox, tá? Ana, deixa eu parar de compartilhar aqui. Fala comigo, qual a sua dúvida? Não tenho, por enquanto, tô tranquila. É que apareceu ali, mas não, tá tranquilo. Tá, beleza, você levantou a mão. Meninas, o cardápio é esse. Vamos para ação? Não. Então, olha, quero ver vocês motivadas, animadas. Está proibido a gente falar que não consegue, que vai tentar. Vamos nos propor desafio a desafio. Amanhã eu vou colocar o desafio que é do probiótico, do pré-biótico. Assistam um videozinho, vejam o e-book, façam amanhã focado no intestino e sigam o cardápio. E o mais importante de tudo, postem as refeições de vocês para eu acompanhar vocês. Tá? Tá tudo lá na lista de compras, frutas, verduras, capricha nas cores, se propõe, que chega no final você vai ver que é fácil ficar sem a carne vermelha, suína, bovina, leite, derivados e tudo mais. É fácil, certo? Certo. Certo?
Então, deixa eu parar de gravar aqui. Então, olha, foi um